E nós vamos hoje ter um assunto palpitante, que é esse da gestão das IES, né? Então, eu quero agradecer a disponibilidade tanto de Itaiguara quanto do nosso colega Guilherme, né, que se dispuseram a colaborar com essa reflexão daqui promovida pelo Conselho Regional de Administração da Bahia. Então, eu passo então a condução para você, né, Guilherme? Você vai fazer a moderação. Então, está com você a palavra. Ok, Graça. Muito obrigado. Boa noite a todos. Boa noite a nosso distinto aí, Itaiguara, que depois de muito tempo eu estou conseguindo ver. Então, é um prazer muito grande estar aqui e mediar essa mesa que você... É uma mesa bem simples, porque são dois só na mesa, tá? Mas tenho certeza que os nossos colegas administradores, alunos que estão aqui presentes, ou seja, toda a comunidade que luta a cada dia pela formação e também pelo reconhecimento da profissão cada vez mais, que estão aqui e que possam, ao longo da apresentação de Itaiguara, poder já irem criando e fazendo suas perguntas do que querem fazer, porque eu vou guardando aqui, vai ficar mais fácil para depois a gente poder discutir mais, principalmente aquilo que o público quer ouvir e que eu quero mais detalhes, que tenho certeza que Itaiguara vai poder contribuir bastante nisso, tá? Pela experiência dele. E falando na experiência, né, vale a pena a gente conhecer mais o nosso palestrante, porque ele é doutor em administração pela FEA USP, vice-reitor da FECAP, né? Presidente do Financis, que é o grupo de gestores que trabalham com a área financeira das IES. Então, essa realidade é uma que Itaiguara conhece bastante como gestor, né? E participando ativamente da área financeira num momento como esse. Ele também é ex-presidente da Angrade, né? E membro da CTAA, né, Itaiguara? Perfeitamente, Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação. Porque não, eu participei um bom tempo dela também, mas na hora eu vi CTA, digo, será que foi criada outra coisa, né? Porque a gente sabe que na educação tudo se cria e nada se inventa, né? Tem muita coisa aí acontecendo. E, além disso, ele é conselheiro do CRA São Paulo, então, como nós todos, ele também está comemorando essa semana, nós estamos comemorando a Semana do Administrador, né? Espero que cada um de nós tenha um pouquinho e guarde aí no seu coração esse orgulho de sermos administradores, porque nosso país está precisando muito de gestores. E aqui, com quem muito eu aprendi, quero fazer uma saudação à minha querida professora Tânia Maria da Cunha Dias, que, apesar de morarmos na mesma cidade, mas a gente se vê muito pouco, só nas lives, tá? Nas lives a gente consegue se ver bastante. Então, gente, o nosso convidado, né, desde já, em nome do CRA, a gente agradece bastante você ter aceito o convite e contribuir. Ele vai falar sobre a administração, a gestão das IES e esse futuro da aprendizagem em administração. A gente está vendo, está acompanhando a todo instante as diversas mudanças que vem sofrendo o mundo, como também a educação. A Covid foi um grande teste para a educação e, de uma hora para outra, quem tinha resistência com o ensino remoto passou a admitir melhor. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Claro que o melhor é até quando você pode escolher o formato que você quer aprender, né? O que é melhor e o que é possível para cada um, para que aumente a sua, ou melhore a sua aprendizagem, tá? Então, eu lhe convido agora, Itaiguara, né, para que você possa
ficar com a palavra, e qualquer coisa que você precisa também, estamos aqui, eu estou aqui para poder lhe auxiliar no que for possível, e aqueles que estiverem participando e que tiver alguma pergunta, podem ir deixando no chat, eu vou selecionando para que depois nós possamos trabalhar com essas perguntas. Tá? Então, seja muito bem-vindo e um prazer muito grande lhe encontrar mais uma vez no ambiente que a gente tanto gosta e tanto acredita, que é a educação. Obrigado, Guilherme. Fantástico. Primeiro, boa noite a todos e todas. Presidente, uma honra estar aqui nesse ambiente virtual. Adoraria estar em Salvador, mas temos aí N situações e ainda bem que nós temos esse meio virtual que facilita as coisas, né? Certeza. Estou aqui vendo vários amigos, amigas, né? Professora Terezinha, é mais fácil a gente se ver pelo Zoom, um evento da Bahia, do que se encontrar aqui, né, Terezinha? Mas manda é fogo, né? Mas manda um abraço para o Mauro. Lembra ele que ele está me devendo um jantar no Palmeirense. Ele é meio palmeirense, meio gremista, né? Com certeza. Prazer em revê-lo. Todo meu. Eu vou fazer aqui uma apresentação, tá? Que eu tive a oportunidade de realizar no CRA do Ceará, tá? E também na plenária do CRA aqui de São Paulo, sobre os elementos que o Guilherme trouxe acerca dos desafios da gestão, tá? Todos nós aqui, de certa forma, estamos em contato aí com os desafios da gestão das instituições de ensino, gestão em geral também, cabem aí algumas tendências a serem exploradas aqui na nossa fala, no nosso discurso de hoje. Mas estamos, de fato, passando por um momento super desafiador. A pandemia encaminha, se tudo dando certo aí para o seu final. Aliás, Guilherme, a última vez que nós nos falamos foi no INEP, antes da pandemia. Olha que pena, né? A pandemia ela deu uma ruptura nas relações pessoais, tá? Mas em breve a gente retoma as coisas. Se Deus quiser. Com certeza. Mas o que eu tenho aqui a apresentar são 3 atos, na verdade, tá? Primeiro, um resumo de um relatório internacional sobre tendências em gestão universitária, tá? Depois, são números da educação brasileira, do ensino superior e também de outros níveis de ensino, para a gente pensar. E, por fim, eu tenho também um resumo das novas diretrizes curriculares de administração que apontam tendências, tá? Apontam um caminho que nós precisamos seguir, tá? Nos adaptarmos aí, termos aí cursos com cada vez mais qualidade. Então, eu vou pedir a licença para partilhar a tela. Então, provavelmente vocês já estão observando aí os meus slides, né? Então, tem aqui, tendências globais e números do Brasil, tá? Então, primeiro, tá? Nós temos essa apresentação do Horizon Report. Esse é um relatório dos Estados Unidos, daí do COS, que eu gosto bastante, né? A Terezinha sabe bem dessa minha rotina, né, Terezinha? Eu gosto bastante de pegar relatórios internacionais e estudar para tentar perceber tendências e partilho isso aí nas ocasiões em que sou convidado. Esse é um relatório que eu leio já faz alguns anos, eu já fui, inclusive, público-alvo dele, o que é aplicado o método Delphi. Quem é mais afim aí das situações de pesquisa está mais acostumado a uma abordagem quali, né, de consulta a especialistas, para entender tendências de ensino e aprendizagem no mundo todo. Então, participam gestores de escolas, tá, de todos os continentes, tudo feito online, né, e tem uma grande utilidade para checar se a gente está no caminho correto ou não, quais são as grandes tendências que estão na cabeça dos gestores do mundo todo. E é muito legal observar, tá? Por vezes nós estamos solitários aí na nossa posição de gestão, enfim, lidando com o nosso contexto, verificar que muitas das situações elas são globais, tá? São situações de gestores universitários no mundo todo, não são apenas do Brasil. Então, eu vou aqui explorar algumas delas, tá? Primeiro ponto que queria apresentar a vocês é a questão das tendências sociais em termos de gestão universitária. A pandemia concretizou, tá, a situação do ensino e da aprendizagem online.
nós tínhamos, até o momento da pandemia, um grau de rejeição muito grande à modalidade, por mais que ela estivesse crescendo, né? E o mundo, de certa forma, ele se adaptou ao online durante os pontos mais críticos. Alguns países demoraram mais, outros demoraram menos, o ponto de reabertura das escolas, mas, no geral, o ensino online ele passou a ser realidade. E todos nós estamos convivendo com isso. Olha só, a gente está num evento agora de educadores, né? O Procad da Bahia, fantástico. E aqui eu estou em São Paulo, na minha varanda. Aliás, eu estou matando uma saudade aqui da minha varanda nesse momento. Fazia tempo que eu não fazia um evento daqui. Tá? Isso foi uma aprendizagem que todos nós tivemos e já não é algo mais tão difícil ou tão fora da nossa rotina. Isso tem facilitado relações. Pessoas que estão na Espanha podem ter cursos nos Estados Unidos, no Brasil, podem ter cursos no Japão, etc, etc. Tá? Esse é um novo contexto que nós temos aí uma grande oportunidade pela frente. Tá? Há também situações extremamente desafiadoras em termos de ensino e aprendizagem online, que é particularmente a questão da aprendizagem efetiva, em se tratando especialmente de jovens. Tá? Se a gente lidar com educação básica, ensino médio, ensino superior, período de formação das pessoas, há um componente de socialização, em que a presencialidade ela desenvolve competências relevantes. Tá? E não é certo de que o ambiente online vai resolver todas as questões, mas ele está posto e estamos a conviver com ele. Isso no mundo todo. Tá? Então, primeiro ponto, questão do ensino e aprendizagem online. Uma segunda tendência social, bastante importante, e que reflete já diretrizes curriculares no Brasil, como a da administração, é a questão da aprendizagem por competências. Sou professor universitário faz algum tempo, assim como muitos que estão aqui, né? E o paradigma de nós chegarmos num determinado curso de uma universidade, de uma instituição de ensino, e recebemos do coordenador do curso uma ementa e bibliografia para passarmos o semestre com os estudantes, ministrando aqueles conteúdos, é algo que está começando a cair em desuso. Né? Ainda é prática em alguns lugares, mas a tendência é que os projetos pedagógicos sejam construídos de forma coletiva, tá? E a aprendizagem seja priorizando quais competências nós vamos desenvolver nos estudantes para depois organizar questões curriculares. Tá? Então, primeiro, qual o perfil de quem a gente quer formar? Depois, o que fazer para chegar lá? Isso, enfim, é uma discussão de cada instituição, de cada curso, em seu contexto, em diálogo com o mercado de trabalho, com a sociedade. Então, a questão da aprendizagem por competências ela está extremamente presente hoje no mundo todo. E um último ponto, que também é algo que todos nós certamente estamos aí lidando, é a questão do trabalho remoto. Né? A pandemia, ela reforçou a questão, ela já existia, né? Evidentemente, a questão do trabalho remoto, em particular no público de TI, né, de tecnologia da informação, programadores, etc., já eram usuários dessa metodologia de trabalho. Enfim, eu na FECAP, na Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado, nós temos uma equipe de TI, e eles já faziam isso, 1 ou 2 dias da semana em casa, programando. Tá? E agora isso virou situação para todos. De tal sorte que agora, na retomada da pandemia, um processo seletivo de contratação de pessoas para corpo técnico administrativo em particular, uma pergunta, olha só que interessante, é se tem o benefício, preste atenção nessa nuance, o benefício do home office. Tá? Muita gente interessada em ter atividade em casa. Por quê? Várias questões. Tem o conforto de estar em casa, as pessoas aprenderam também, mães conseguem ter mais contatos com as crianças ou pais que conseguem levar na escola e voltar, coisas do gênero, então há uma compatibilidade. E um grande desafio que é a questão de maturidade de lidar com o alto trabalho, né, o trabalho gerido pela própria pessoa. Isso demanda competências específicas também. Mas são tendências sociais bastante relevantes que aí reitores e gestores do mundo todo estão se debruçando. Tá? Não é só aqui. Então, no mundo inteiro, isso daqui aparece como tendências. Tá? Então, esse aqui é um primeiro eixo de grandes tendências. Um outro ponto é com relação a tendências tecnológicas. Tá? A questão da aprendizagem analítica e Big Data segue já há alguns anos como ponto do relatório, como algo bastante relevante.
Isso se dá porque nós atuamos num segmento que gera muita informação por indivíduo, né? O estudante nosso, de graduação, pós, etc., ele é uma usina de informações de performance, de comportamento, etc., etc., etc. E, digamos assim, o Eldorado do EAD, né, da educação à distância, ou mesmo da presencial, desde que nós consigamos organizar os dados, é que a gente consiga fazer as mensurações por pessoa, né, usando, eventualmente, até situações de inteligência artificial, e consiga apontar o que a pessoa deve se desenvolver, cada uma tendo um currículo ou um caminho, tá? Para assim chegar num ponto ótimo de desenvolvimento. Óbvio que isso é uma tendência, tá? Sendo discutida há muito tempo, que algumas instituições têm tomado a cabo, né, de poder organizar as informações para dar feedbacks específicos para estudantes. Mas é uma questão muito forte de análise de dados, de estatística pesada, né? Uma outra questão é a redefinição dos modelos instrucionais, tá? Então, até, enfim, redundante comentar, na época de Angrade já tinha a situação de conversar bastante com coordenadores, professores, etc., mas a aula expositiva clássica, né, essa questão da exposição por horas e horas, o curso de graduação todo baseado nisso, ela cai em desuso, não que a aula expositiva não tenha a sua utilidade, ela tem, né? Até o momento que nós estamos aqui, tem uma exposição, depois um diálogo, é natural, tá? Mas existe uma redefinição do nosso papel enquanto professores. Quando estamos com uma turma, uma sala de aula, nós temos, como diria o Macedo aqui da PUC São Paulo, nós temos à nossa frente uma multidão de ideias e experiências. E não usar disso para construirmos juntos a aprendizagem pode ser um grande equívoco. Para poder usar dessa força, dessa usina que é a sala de aula, são necessários modelos institucionais diferentes do que a mera exposição ou transmissão de conteúdos. É necessário ouvir, é necessário provocar interação, aprendizagem entre pares, etc., etc., etc. E, por fim, aqui em termos de tendências tecnológicas, nós temos a questão da cybersecurity, né, a segurança da informação. Gente, o mundo está preocupado. Guilherme do céu. Sabe o que acontece? Falando aqui bem a miúde. Está todo mundo contratando armazenagem de dados na nuvem, tá? Ou seja, num servidor fora do seu local, fora da sua instituição, muitos softwares funcionando, sistemas de gestão de conteúdos, LMS, etc., etc. E, gente, pense numa hipótese, enfim, pode parecer maluca, tá? Mas de um ataque de hacker que tire a internet da sua escola e os seus conteúdos que estão online. No que está acontecendo hoje, na situação nossa, a instituição fica basicamente sem operar, né? Sem internet, sem sistemas. Então, é um perigo gigantesco. E essa preocupação ela não está só no setor de educação, ela está em vários. Então, acredito que vocês tenham visto na imprensa recentemente problemas em grandes redes de varejo que ficaram sem vender, sem gerar receita, por questão de problema de invasão e problema de segurança da informação. Então, essas são preocupações tecnológicas bastante relevantes também no mundo todo, né? Então, a questão da análise dos dados dos estudantes, a questão da redefinição dos modelos de orientação dos estudantes e de desenvolvimento de competências por meio desses modelos, e a questão da cybersecurity e segurança da informação, tá? Então, falamos primeiro das tendências sociais, agora vamos partir para as tendências, partimos para as tendências tecnológicas, agora vamos partir para a próxima, são as tendências econômicas, né, Guilherme? Ele comentou sobre a questão de que eu estou no fórum, né, no Financi, estou lá na presidência de um grupo muito legal de executivos financeiros de escolas privadas. Somos em 300, não é que nem o filme 300, né? Nós somos em 300 gestores que discutem o tempo inteiro questões relativas a custeio das escolas, geração de receita, etc., etc. E aqui são 3 tendências econômicas internacionais, tá? A discussão do movimento non-degree, ela é internacional, tá? Um movimento que questiona se a educação formal, por meio de um processo estruturado que vai gerar um diploma no final de um curso, né, é algo válido. Vale a pena ter esse custeio todo, uma vez que os conteúdos hoje estão online, e é possível que eu compre certificações por meio de cursos EAD e depois faça provas.
Então, existe um questionamento social acerca disso. Eu tenho uma posição pessoal muito clara, tá? Eu acredito que a educação formal tem, assim, um valor enorme e pode ser complementada por questões de microcertificações, etc. Mas, enfim, aqui é uma discussão relevante, mas ela impacta na questão do financiamento das escolas. Se as sociedades estão questionando, pode ser que eu tenha menos demanda. Tá? Recentemente, eu tive numa live também com eu e um professor amigo, debatendo com 2 adolescentes que não querem fazer ensino superior. Por que fazer ensino superior? Foi muito interessante observar essas visões, sabe? Então, os alunos, não, mas professor, você vai dar uma aula quando no YouTube está o autor dando aula. Aí eu expliquei para o rapaz, né? Eu falei, vou falar o sotaque paulistano assim, tá? Você não vale. Ah, por quê? Pô, cara, você estudou na Finlândia. Eu conheço seu pai, você tem uma formação excepcional. Você é 0,2% do Brasil. O Brasil, como um todo, precisa, sim, de educação formal, etc. E o autoaprendizado é algo que é desenvolvido ao longo da vida. Se você chegou cedo, parabéns. Não é para todo mundo. Mas, enfim, é uma questão que está sendo colocada. Tá? E muitas vezes esses youtubers, etc., eles colocam coisas interessantes, mas algumas críticas são pesadas demais para as instituições de ensino, né? Mas acabam influenciando os jovens e, enfim, podem vir a não optar por uma educação formal. Uma outra questão de tendência econômica é a economia digital, tá? Então, é uma atenção aí para novos meios de pagamento. Então, além do cash, além do cartão de crédito, tivemos uma fala do presidente do Banco Central recente, dizendo que no curto médio prazo, o cartão de crédito tem que acabar, porque vão surgir meios de pagamento digitais, estão acontecendo muitas coisas, e é importante que a gente esteja ligados aí nesse movimento, enquanto instituições de ensino. Em particular, na FECAP, eu tenho um aplicativo que os alunos podem fazer pagamento de mensalidade por Pix, tá? Adaptação. Antes a gente tinha tesouraria, né, Guilherme? Lá ao lado da secretaria, o pessoal ia lá no fim do mês com o salário e pagar. Agora o pessoal entra no aplicativo aqui e faz um Pix. E assim vai, né? E, enfim, um outro ponto relevante é a questão dos déficits financeiros. A pandemia ela pressionou os orçamentos das escolas, e aí todas estão lidando aí com o financiamento desse déficit de curto prazo que tem ocorrido. As despesas operacionais estão acima das receitas. E aí, nos diferentes países, tem diferentes composições, né? No geral, uma composição do tuition fee, que é a mensalidade, independente se a escola é pública ou privada, mais doações, venda de serviços para a comunidade, tá? E também aporte governamental. Deixa eu ver aqui, muito bem. Aqui no chat está tudo tranquilo, né, Guilherme? Beleza. Então, aqui são tendências econômicas que apontei para os senhores. Tá? Oi, Taiguara. Eu estava dizendo, mas eu estava no mute aqui. Pode ficar tranquilo com o chat que eu vou acompanhando aqui. Qualquer coisa eu te falo. Tá? Maravilha. Obrigado, Guilherme. Nada. Bom, com relação a tendências ambientais, pergunto aí para a plateia, né, para o grupo. As nossas estruturas, em termos de campi, né, estruturas físicas, elas atendem às necessidades ambientais? A gente faz coleta seletiva de lixo, a gente tem uma questão de descarte de materiais adequada, o que a gente faz com lixo, né? Todas essas questões, elas estão sendo feitas agora por candidatos. É uma geração nova chegando, pressionando as escolas a terem uma postura mais adequada com relação às situações ambientais. Mesmo a origem da energia, tem energia solar ou não, tá? Um outro ponto aqui de tendências ambientais é a adesão aos ODS, né, aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Muitas escolas, elas têm, até expressas em seu PDI aqui no Brasil, ou em seus planos estratégicos pelo mundo, que são participantes das ODS, porém, é importante que isso seja consubstanciado em evidências, né? E que todos os indicadores das ODS sejam atendidos de forma institucional. E, por fim, a saúde do planeta está em pauta de forma geral. Até quando nós vamos ministrar uma aula de finanças, né, Guilherme? Existe questão sobre gestão de stakeholders, qual é o impacto da organização para com o planeta, etc., 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 e nós não estamos fora disso. Nós, enquanto instituições de ensino, precisamos ter essas questões em pauta, tá? E respondê-las adequadamente.
É uma pressão social que eu entendo ser extremamente positiva. E aqui, né, fechando esse quadro de tendências gerais, tem a questão de tendências políticas. É sempre um tema delicado, né, de ser comentado, um tema difícil, mas é importante que seja. Tá? Esses dias, viu, Guilherme, eu tô aqui dialogando com você que está com a câmera aberta. Eu sou que nem professor chato, que fica procurando aluno com câmera aberta para conversar, sabe? Mas Se você quiser, eu fecho, viu, professor? Não, deixa aberta, por favor. Mas esses dias eu estive em Bogotá. Se não fosse eu estar ouvindo o taxista em espanhol, eu pensaria que eu estaria no Brasil, sabe? Essa discussão de pontos extremos, também na Argentina, coisas muito parecidas. Então, é uma questão internacional, essa coisa dos extremos da política, né? Mesmo quando a gente observa o noticiário, etc. E a gente está numa situação de instabilidade. Isso é bem importante notar, marcar, que essa instabilidade gera dificuldade de planejamento de longo prazo. Tá? Os sistemas, né, de ensino superior no mundo, eles têm grande parte do orçamento baseado em posicionamento do Estado. Tá? Não totalmente, mas é relevante. Então, a estabilidade política complica. E aí tem um outro aspecto que é encadeado, né, que é a ideologia afetando a pedagogia. Olha só. A gente aqui no Brasil, pensando que é só aqui, né, que tem esse tipo de discussão, isso daqui é uma tendência no mundo todo, gente. Tá? Pressão para que um reitor se posicione politicamente perante determinado assunto, que um determinado coordenador de curso se posicione politicamente sobre determinado assunto. Quando nós, enquanto instituições de ensino, nós somos os guardiões do método científico, né? Então, assim, é uma situação bastante dura que todos nós estamos enfrentando. E, por fim, uma outra tendência forte que tem ocorrido já de um bom tempo é queda de aporte do governamental nos sistemas de educação superior, tá? E também pelo mundo como um todo. Isso se dá por restrição orçamentária, enfim. Novamente, a situação da pandemia ela atrapalhou bastante, mas é uma preocupação de reitores por todo o mundo. Tá? E aí nós temos aqui, olha só, Guilherme, aqui é o meu mapa, tá? Para a gente fazer o check se estamos administrando esses temas aqui nas nossas escolas. Tá? Eu acho que vale a pena refletir sobre. Eu deixo aqui registrado, né? Então, quais são as tendências gerais? São tendências sociais, tecnológicas, econômicas, ambientais e políticas. Como estamos navegando frente a cada um desses itens? Acho que é importante nós discutirmos, né? Cada um levar para suas escolas, para debate puro e também depois, evidentemente, elaboração de planos de ação. Tá? E, enfim, as escolas no futuro vão ser mais valorizadas, menos valorizadas, nós vamos nos transformar, ou nós vamos prevalecer com o modelo de educação mais estruturada, isso aí só o futuro dirá. Tá? Mas aí nós temos o nosso papel de monitorar o ambiente e gerar resposta para com ele. Tá? Então, esse aqui foi o primeiro bloco, tá, Guilherme? Não sei se você já quer fazer alguma pergunta agora. Olha, eu estou vendo também agora o professor Coimbra aqui. Oi, Coimbra, tudo bom? Tem uma pergunta de Coimbra, nosso grande amigo aí de Angrade, de CRA, de todo o contexto da educação. Coimbra está presente. E obrigado, Coimbra, de você estar aqui participando desse EPROCAD com a gente e já fazendo uma pergunta. Então, a pergunta dele, primeiro, lhe parabenizo pela fala, sempre competente, e ele pergunta, a partir de todas essas grandes tendências de mudanças, como fica a formação de gestores educacionais para o enfrentamento desses desafios? Uma provocação, os coordenadores de curso têm um papel nessa nova estrutura tecnológica? Professor Coimbra, super satisfação. Estou falando aqui da aclimação, tá? Aqui de São Paulo. Coimbra, total, né? A questão dos coordenadores de curso, acho que não é só na questão tecnológica, mas também, né? O coordenador, ele lidera, por exemplo, a gente sabe bem disso, tá? A gente tem uma vivência grande aí na relação com coordenadores, né?
E essa indução de adoção de tecnologias que são eficazes para o aprendizado dos estudantes, ela precisa ter espelho na atuação do coordenador, tá? Uma coisa é um coordenador ir lá fazer um discurso bonito, tal, ó, precisamos adotar tecnologia. Aí depois não sabe fazer login no Moodle, subir um material, ou fazer uma interação, ou conduzir um chat direito, eventualmente até mesmo fazer uma interação por vídeo. Então, é importante que o coordenador ele tenha proficiência técnica para poder inspirar a quem ele lidera. É uma leitura que eu faço, isso cabe também para outras circunstâncias, tá? E a questão da formação de gestores educacionais, acredito que vale para gestores em geral, tá bom? Tem aplicação para o setor de educação, mas o desafio é de formação de gestão de alta qualidade para qualquer outro setor, inclusive educacional. Então, a gente tem uma formação geral, a gente está aqui comemorando, né, o dia do administrador de amanhã, ganhei do professor Galindo isso daqui, tá? A formação de gestores de alta qualidade implica em melhores organizações, a gente sabe bem disso, e um gestor de alto nível, numa escola, ele vai fazer o seu papel também de promover mudanças para melhor, tá? Mas retomando aqui para os coordenadores, é liderança por exemplo, meu querido. Ok, de perguntas, por enquanto, é a primeira e única. Perfeito. Eu já avisei ao grupo, quem quiser perguntar, pode mandar suas perguntas, eu vou selecionando aqui, tá bom? Muito obrigado. Agora eu vou passar para a fase 2. Ela faz um doce, Jorane, o doce é tão suave. Pessoal, alguém, por favor, com o microfone aberto, eu peço uma ajuda aí para que a gente possa continuar, tá bom? Muito obrigado. Obrigado, Guilherme. Então, agora vamos lá para a fase 2. Eu vou apresentar a vocês, na verdade, uma nova abordagem, tá? De uma apresentação que nós tivemos aqui em São Paulo, acredito que o Coimbra estava também. Foi por Zoom, São Paulo, mas por Zoom, do Rodrigo Capelato, tá? Sobre o mapa do ensino superior de 2022. O Rodrigo, ele é diretor do sindicato, né, das mantenedoras de São Paulo. Ele faz um trabalho super legal com relação aos números do ensino superior no Brasil, e eu acredito que vale a pena a gente detalhar, né? Trazer aqui de volta, tá? O Rodrigo, sempre muito bem citado, e a gente discutir aqui os números nossos, tá? Então, uma publicação regular aqui do Semesp, tá? Que traz os números de matrículas, etc. Então, vamos falar aqui da situação do nosso país, os números do Brasil. Aqui no primeiro quadro, vocês estão observando na tela, que tiver só no áudio eu vou narrar, tá? Nós temos o total do número de instituições de ensino superior no Brasil. Esse censo ele teve alguma coisa de especial, de 2020, que foi o primeiro que captou situações de pandemia. Tá? 2019 foi antes, né? E 2020 captou, e a gente observou ali no total de escolas, tá? De instituições do Brasil, uma pequena queda, muito mais motivada por movimentos de consolidação, tá? Mas mantendo aí um patamar alto de número de instituições ofertando ensino superior no Brasil, tá? Em 2020, no total, 2.457, tá? Sendo 2.153 instituições privadas e 304 públicas. Então, a gente observa aí que de 95 a 2005 houve uma expansão enorme, tá? Depois houve alguma expansão, mas o forte foi nesse ato de tempo. Aqui, com relação às instituições por categoria administrativa, né, como é que está o mapa aqui do Brasil. Então, 60% das instituições elas são com fins lucrativos, né? Quanto à rede pública, a maior parte é de instituições estaduais. Nós temos aqui 1.291 instituições privadas com fins lucrativos, 862 privadas sem fins lucrativos, como as confessionais, ou como fundações, mesmo que sejam laicas, né? E ali no saldo todo, né, que é a base de instituições públicas, com a maioria estadual. Algo interessante é notar o porte das instituições, né? Nós temos instituições de diversos portes no Brasil, o nosso ecossistema ele é bastante rico, tá?
E algo relevante, há movimentos de consolidação, há grandes grupos educacionais, mas em termos de malha de oferta por todo o Brasil, as instituições de pequeno porte, elas continuam sendo uma grande maioria, tá? Em particular aqui, evidentemente, na rede privada, né? Como vocês podem observar no gráfico. Então, aqui o Rodrigo classificou pequeno porte como até 3 mil estudantes, né? Então, em 2020, nós temos aí 80% das instituições categorizadas como de pequeno porte. Isso é um dado interessante, com relação, inclusive, a planejamento de atividades, né, nossos, enquanto professores. E aqui, nós temos, nesse outro chart, a questão do desenvolvimento do total de matrículas, tá? Aqui no país. Olha que interessante. Teve uma queda na pandemia, vocês sabem, nós vimos aí situações de evasão, foram situações duras aí, no geral, tá? Mas os patamares de número de estudantes no ensino superior brasileiro seguiram bem altos, né? E destacando que nós tivemos ondas de crescimento com base em política pública, desde a LDB até, enfim, abertura para a EAD avançando, né? E depois nós tivemos a situação da pandemia, que teve um número de 8.212.000 estudantes, sendo 6.246.000 nas privadas, 1.966.000 nas públicas. Tá? E aí aqui tem um ponto super interessante, né, o Guilherme, que é a questão da distribuição de matrículas por área do curso. Tá? A gente tem aí um volume grande, né, de estudantes na área de negócios, administração e direito, tá? Mas com um destaque violento, também notado aí nas instituições de ensino, um crescimento muito forte dentro da área de saúde e bem-estar. Tá? Acredito que a pandemia ela também tenha trazido, né, Guilherme, a questão em público, a questão da importância do profissional da saúde, e isso tem afetado a escolha de jovens. Fora o que a gente já viu com relação a, especificamente, medicina, que está realmente numa demanda bastante aquecida. Tá? A gente tem aqui, aí, trazendo aqui mais para a situação Brasil, é um problema, né? Também para ser trazido a debate, que a parte de ciências naturais, matemática e estatística tem uma demanda muito baixa aqui, né? É um ponto de política pública também para ser pensado, tá? E também aqui, com relação a matrículas por modalidade, a gente vê um crescimento muito forte do EAD. Muito forte. E é notado aí no censo, agora formalmente. Só que esse crescimento, é uma coisa que eu já conversei bastante com o Rodrigo Capelato, num primeiro instante o público pode pensar, poxa, então quer dizer que os jovens estão migrando totalmente para o EAD, né? Será que o EAD é, enfim, a solução para todos os problemas aí? O custo é mais baixo, o pessoal acessa ensino superior, etc, etc. Vamos investigar esses números, né? Mas aí a gente percebe uma coisa interessantíssima, sabe? Que aí isso foi um trabalho muito competente do Rodrigo, que corrobora uma tese que eu também concordo com ele. Dá uma olhadinha no gráfico, comparação de 2013 e 2020, número de matrículas, tá? A gente vai perceber que o total de matrículas em cursos presenciais EAD, considerando o recorte de idade, até 24 anos, ele não altera muito. Olha que interessante. Tem uma variação, boa parte também em função de preço, porque o curso de EAD ele é muito mais barato. Porém, a gente vai perceber que esse público mais jovem, ele, no geral, prefere o presencial. E mesmo quando é feita a pesquisa sobre esse jovem que escolheu o EAD até 24 anos, ele está fazendo EAD normalmente por custo, tá? Por acesso, e não por uma vontade primária. E vamos combinar, né? Se eu também tivesse menos que 24 anos, eu adoraria estar no ambiente universitário tendo aula, né? Conhecendo gente, dialogando, etc, etc. Então, opa, o EAD ele é importante, ele é relevante, mas ele não é para tudo e para todos. Tá? Então, é uma reflexão super relevante desse gráfico do Rodrigo. Tá? Só que, assim, ao mesmo tempo, a gente vai lembrar também o pessoal mais experiente de educação superior, aquele indivíduo com mais idade, já formou família, né? Ele já não está mais optando tanto por curso presencial. Então, pensa, um indivíduo de 30 anos, 35, vai fazer uma segunda graduação, ou vemos que vai fazer a primeira, né? O EAD é mais caminho, porque ele tem a família dele para, enfim, se relacionar, tem o trabalho, é muito mais confortável. Por vezes, o indivíduo não tem a maturidade para estudar sozinho, que seria adequada, mas é um caminho. Então, é um recorte super interessante que esse gráfico traz, uma reflexão que entendo ser muito importante para a gente, em termos de planejamento de oferta.
Aqui um outro ponto que, putz, é sempre um problema. Não tem mudado, né? A escolarização líquida no Brasil, ou seja, jovens aí na idade correta no ensino superior, ela está em 17,8%. Tá? Segundo dados da OCDE, a mais baixa taxa da América Latina. Já tive eventos internacionais, o Coimbra, que está aqui comigo, teve já eventos do EQUA, a gente consegue perder para todo mundo. Tá? Ou seja, tem muito espaço. Para cada 5 jovens brasileiros, só um está no ensino superior. Aliás, 5 jovens que deveriam estar no ensino superior por idade, só um está no ensino superior. É muito pouco. Tá? É muito pouco. Então, para isso cabe política pública, temos o Plano Nacional de Educação e tal. A gente está longe de chegar na meta. Tá? Então, é algo para a gente trabalhar. Então, tem um público-alvo a ser atingido muito grande no Brasil. Muito grande. E aqui é algo que deveria estar como gráfico estampado na mesa de qualquer condutor de política pública no Brasil. Tá? Que é a taxa de eficiência, né, digamos assim. O total de população que deveria estar em determinado nível de ensino versus o que está. Tá? Então, a população em educação infantil, na educação básica, no ensino médio e, por fim, no ensino superior. A gente vê um problema de eficiência enorme. Tá? Mesmo aqui, na parte de educação do ensino médio, são milhões de brasileiros fora do sistema. Então, temos sim um problema gravíssimo que deveria ser prioritário em termos de política pública para a gente resolver. Ou seja, para educador e público como nós, trabalho não vai faltar. Se a renda vai ser boa ou não, o mundo vai dizer isso para a gente mais para frente. Tá? E depende muito também das competências que a gente vier a desenvolver, etc. Mas trabalho não vai faltar. Tá? É muita gente para ser formada no Brasil, muita gente para a gente poder trabalhar e transformar vidas. E aqui, só para ter uma quantidade, tá? População com ensino médio completo e sem ensino superior em 2021. Até 24 anos de idade, 7,1 milhões de brasileiros. Gente, é gente que não acaba mais, tá? A gente tem mais de 8 milhões estudando, mas tem 7,1 fora, tá? De faixa etária até 24 anos. Aí de 25 a 29, mais 7 milhões, seria mais um público de EAD, somando ali com os que são acima dos 29 anos. Tá? E aí aqui, só para corroborar aquela tese da questão do presencial e EAD, a gente percebe a concentração dos mais jovens no presencial e do público mais experiente, digamos assim, como nós, no EAD. Tá? Então, aqui é bem relevante destacar essa estatística. Tá? Aqui nós temos as evasões, então as taxas de evasão Brasil, interessante para refletir como que está a situação em cada um dos cursos administrados aqui, das instituições, né? Trazendo direto aqui para 2020, no curso presencial na rede privada, a evasão média foi de 31,3%. Tá? Houve um pequeno acréscimo com relação a períodos passados. As instituições, no geral, elas foram competentes em manter a atividade educacional por meio remoto, uma resposta bem rápida, foi bem interessante. Tá? E logo na sequência, a questão de evasão na rede pública. Vocês vão perceber que no presencial, a diferença de evasão da pública para a privada ela é grande, está na casa dos 10%. Em se tratando de AD, não, ela já é mais próxima. Tá? 33,6% versus 31,2%. Muito bem. E os números da administração? Então, tem um outro ponto, só para fechar essa sessão estatística, que é trazer um elemento que eu sempre... Nossa, o Coimbra está até cansado, o Coimbra vai até pegar um café agora. O pessoal fala, nossa, a administração está em crise, a administração está em crise, tem pouca demanda, meu Deus do céu. Né? Gente, não é verdade. Tá? Não é verdade. Se na década de 90, final da década de 90, eu vou lembrar lá quando eu fiz a minha formação em administração, só havia a possibilidade de escolha do bacharelado presencial em administração, hoje, um taiguarinha que vai procurar um curso de administração, tem um leque na frente que é maluco, seja de número de escolas, seja de modalidades de oferta. Eu poderia escolher bacharelado presencial em administração, bacharelado EAD administração,
ou fazer um tecnólogo de formação mais curta, presencial, ou um tecnólogo EAD. Isso multiplicado pelo número de cursos que a gente conhece. Somando todo mundo, olha só, o número de estudantes da administração não é pouco, gente. A gente está falando de 1.210.000, tá? Em todas as possibilidades. Né? Então, flutuando aí em torno disso faz alguns anos. Então, é verdade que houve queda no presencial e houve queda no bacharelado regular? Sim, é verdade. Mas isso foi distribuído por outras modalidades. E também por um volume maior de cursos. Então, o que a gente teve no nosso setor foi uma queda bruta do número de estudantes por curso, o que gera a sensação de crise no setor, quando não é o setor. A gente que ofertou muito, né, tem muita oferta e acaba diminuindo o número de alunos por curso, certo? Muito bem, então vou parar aqui agora. Querido Guilherme, há questões mais? Não? Tem um comentário, né, de Albert Einstein Vicente, né? Ele diz o seguinte: existe o problema do baixo número de alunos no ensino superior e, ao mesmo tempo, uma distância considerável entre os conteúdos da formação e as reais necessidades do mercado. Isso passa, acredito, por uma revisão das práticas de ensino que olhe mais para as tendências futuras que para as teorias práticas passadas. Eu só vou complementar de que você acabou de trazer esses números que foram muito importantes para a gente ver o contexto dessa educação que nós fazemos parte e como nós temos que trabalhar, e como o próprio Albert Einstein comentou aqui agora, essa revisão dessas práticas, tá? Mas a gente tem essa ideia de que tem muita instituição no Brasil, né? E a gente continua com 17% de 18 a 24 anos a cada 1.000 habitantes matriculados na educação superior. Se a gente comparar com a América Latina, como você mesmo comentou, nós estamos bem abaixo de Argentina. Argentina, não sei hoje, né? Tudo bem, mas há alguns anos a Argentina estava na frente, como o Chile também, que tem uma educação muito, muito boa, muito proativa, e com um ingresso na educação, seja lá de que nível for, com base em vouchers, né? Não é o financiamento mais voucher que, de acordo com a renda, você passa a poder receber aquele voucher e escolher para onde é que você vai, né? Então, esse comentário eu passo aí para você agora, só queria complementar que parte dele até você falou, e essa visão sua, principalmente em relação à revisão das práticas de ensino, né, que olhe mais para essas tendências futuras. Muito bem colocado. Belo nome, hein? Albert Einstein, Vicente da Silva. Albert, e público como um todo, né? Concordo que existe esse problema, né? A gente citou ele aqui, da separação, né? Do problema da inclusão dos jovens. E você coloca a questão do problema da nossa relação com o mercado. Tá? Eu não entendo que a gente deve olhar menos para teorias ou práticas passadas. A gente tem que ser crítico, só isso. Tá? Aquela questão básica de formação científica, né? Algumas teorias são super relevantes, né? Se elas estão sendo estudadas, porque elas não foram refutadas, no geral, ainda tem validade. Então, tem todo o processo científico para que a gente estude certas teorias, né? E isso é perene, né? E é uma coisa eterna. A gente vai ficar criticando teorias, aperfeiçoando teorias, e sabemos bem que em ciência nada é absoluta verdade no momento. Tá? A gente sempre tem que estar procurando a verdade nunca chega. A gente vai ficar sempre atualizando. Então, essa é uma busca absolutamente necessária. Temos aqui vários doutores que, enfim, publicam papers, etc., sabem bem sobre essa questão do paradigma teórico e da evolução da teoria. Essa questão, sim, da relação com o mercado, eu entendo que é algo que, culturalmente, a gente precisa melhorar muito. Tá, Albert? Eu, no período de presidência da Angrad, visitei o Brasil todo e percebi, sim, tá? Não só aqui em São Paulo, como já tenho vivência, como pelo Brasil, um certo muro ali
nas relações com o mercado de trabalho. E essas novas diretrizes curriculares, elas trazem como um dos eixos essa aproximação, tá? Essa aproximação para ouvir mercado, para entender o que o mercado precisa. Não é uma submissão ao mercado, acho que isso é importante ser dito, tá? Mas um diálogo, tá? Uma troca de informações para que o curso ele possa atender melhor as demandas e ter até os alunos mais empregados. Provavelmente vocês têm, evidentemente, né? Tem CPA, Comissão Própria de Avaliação, que faz pesquisa com estudantes. Dá uma olhadinha, tá? Provavelmente também tem lá no questionário a questão do que os estudantes pretendem fazer para frente da vida, depois de formado. Tá? Vocês vão perceber, gente, que quero fazer mestrado ou doutorado, virar professor ou consultor, pelo menos na vivência que tenho, no que eu já observei, gira de 5% a 10%. Tá? A gente tem 90% aí, no geral, de estudantes que querem mercado. E aí? Tudo bem, a teoria é importante para ele, mas a gente tem que ouvir mercado para poder coadunar com a formação dele. E a questão das metodologias, cabe a nós, professores, coordenadores, etc., discutirmos. E as diretrizes curriculares novas, elas são um convite para isso. Tá? Elas são um convite para a gente pensar, primeiro, quem a gente quer formar? Segundo, quais atividades educativas vão implicar naquela formação, daquelas competências? Então, um convite para pensar diferente. Não é pegar um monte de ementa, você faz isso, aquilo, e no final do semestre que vem a gente conversa de novo. Pensa, tá, quais competências a gente vai desenvolver e como a gente vai avaliar essas competências com base em evidência. Muda o paradigma. Isso implica, tá, ao menos convida para que a gente possa alterar metodologias e formas de ensino e aprendizagem. Tá bom? Ok, tem um outro comentário aqui de José Carlos Coimbra, né? Que diz que as oportunidades são muitas, mas os times estratégicos deveriam dormir e acordar, né? Analisando esses números e redefinindo o plano de ação. Aí tem a pergunta, né? A estratégia não está relegada a um segundo plano nas organizações, sobretudo as educacionais? Coimbra, vamos então começar a falar mal dos amigos aí. Sim, o pessoal é muito imediatista. Tá? Tem uma situação de pensar menos aí, normal. Tem uma demanda de curto prazo forte de todo mundo. A gente está correndo atrás aí de receita para pagar a folha no dia 30 ou dia 5, depende de cada um aí. Mas sim, a estratégia, o pensamento sobre orientações futuras, ele é pouco explorado na maior parte das escolas, nas organizações em geral. Tá? Porque o curto prazo ela acaba atropelando a agenda de muita gente. Então é necessário ter uma disciplina de pensamento estratégico para que essas discussões sejam desenvolvidas, né? Avancem nas organizações. Mas muito boa a sua questão, Coimbra. Realmente o pessoal muito preocupado com as 8 horas da manhã da sexta e pouco preocupado com 5 anos para frente. Tem que equilibrar um pouco mais. Ok. Cássio faz um comentário também que eu acredito, Cássio Cruz, eu acredito que o modelo que trabalhamos de ensino é antigo, o modelo ainda está sendo 3.0 na visão dele. Esse modelo servia mais nos séculos XIX e XX. Um pensa, dois sentir, o outro agir. Eu acho que devia ser melhorado mais esse modelo. Tá? Cássio, se você quiser usar o microfone, porque não ficou claro aqui, não sei se para Taiguara ficou, de que o que você quis dizer como servia, o pensa, sentir, agir, está se referindo a quê? Tá? Você pode completar, por favor, pelo microfone? Cássio? Não sei se o microfone dele está funcionando. Deixa eu ver aqui. Mas, Taiguara, se você quiser, o microfone dele está no mute. Não, tudo bem. Eu vou fazer um comentário só sobre essa questão. A gente, quando vai fazer o planejamento, né, nós todos aí, professores, a gente vai fazer planejamento de recursos pedagógicos, é importante, sim, considerar os diferentes estilos de aprendizagem. Né? O Cássio ele convida aqui para o pensar, sentir e agir. Eu complemento, viu, Cássio? Não é só pensar, sentir e agir, o agir é importante, evidente, né? E aí você vai gerar evidências de competências com base na ação do estudante, se eu posso complementar dessa forma,
Mas nós temos estilos de aprendizagem diferentes. Tá? Uns aprendem mais com emoção, outros fazendo atividades, outros lendo, propriamente dito, né? Outros dialogando, resolvendo problemas em conjunto. Então, planejar os recursos didáticos de forma a abarcar as necessidades da turma como um todo, né? Do grupo como um todo, é relevante. Tá? Mas, enfim, só um comentário sobre esse ponto. Ok. Tem uma outra questão aqui do Leandro Oliveira, que diz que os IFES já são criados ofertando cursos que atendam, de certo modo, às demandas locais. Este já seria um exemplo de que o diálogo seja possível, certo? Não, sim, o diálogo é plenamente possível. Tá? Tem exemplos incríveis aqui no Brasil de boa interlocução de escolas com o setor produtivo. Tá? Seja elas públicas, como a Unicamp, privadas, como a Fundação Dom Cabral. Vamos falar de forma geral. Tá? Mas sim, há exemplos bons, a gente pode seguir. Só que em termos de cultura geral, que eu havia comentado, há um espaço ainda para progredirmos. Né? Um executivo que chega com formação profissional, ele pode não ter tido a formação teórica que nós, enquanto doutores, tivemos, mas ele tem valor, sim, na formação dos estudantes. Acho que esse é um ponto só sem, sabe, nossa, ele fica lá, eu aqui. Não, a gente pode fazer juntos algumas coisas. E as diretrizes também trazem esse convite. Ok. Albert Einstein tem uma nova pergunta aqui. Do ponto de vista estratégico, vejo que as universidades corporativas e muitas empresas estão ocupando um espaço considerável na formação dos profissionais. Quando vemos empresas criando cursos próprios, é um sinal de que não estamos dando a resposta adequada às demandas de formação. E, Albert, fique muito tranquilo de perguntar quantas vezes você queira. Tá? Se tiver mais gente querendo também perguntar, ótimo. Nós estamos aqui para trabalhar nesse sentido de debater realmente o nosso papel aí como coordenadores, como gestores da educação superior. Então, não se intimide de fazer perguntas. Fique à vontade. Então, Taiguara, passo para você para comentar se nós estamos respondendo aí essas demandas de forma adequada. Então, nesse caso, sim e não, né, Albert? Tem situações, sim, que as instituições, em algumas localidades, não estão atendendo, as empresas partem para a formação própria, tá? Mas o espaço de desenvolvimento de pessoas ele é gigantesco. Tá? Não sei se ocupa necessariamente, de forma geral, o espaço das escolas. Tá? A educação continuada é uma realidade. Tá? Então, a gente aprende pela vida toda, os profissionais precisam estar em processo de formação constante. E, por vezes, as escolas corporativas, as universidades corporativas, elas têm como escopo situações de treinamento ou de capacitação muito específica, e não de formação. Um exemplo do que eu estou falando agora é a questão de TI, sabe? Desenvolvimento de tecnologia, programação. Há, sim, programadores autodidatas? Há. Mas a maior parte ela tem uma base, né, dos programadores, uma base de métodos quantitativos muito forte, uma base de lógica muito forte. Você raramente vai ver, numa universidade corporativa, uma formação em algo básico, assim, para depois formar algo aplicado. Eles vão direto para o aplicado. Então, há especificidades, né? Há escopos diferentes. Aqui em São Paulo é um monte. Né? A universidade corporativa tem para todo lado. Inclusive, algumas usam o espaço lá da FECAP para dar treinamento. Mas o treinamento específico da necessidade de curto prazo. Tá? No geral, não avança para a situação de formação geral enquanto profissão. Vai ser só um comentário bastante particular mesmo, tá? Por favor, Guilherme. Ok. Tem uma outra pergunta de Leandro Oliveira. Em sua opinião, a presença de grupos educacionais internacionais contribui para corrigir as distorções educacionais brasileiras? Essa é uma pergunta de $1 milhão, né? Mais do que isso. É uma polêmica violenta, né? Aqui eu vou falar dos dois lados, eu vou assumir um lado e depois o outro, tá? Colabora em oferecer educação, tá? Em massificar a oferta de educação de baixo custo para o brasileiro. Isso é verdade, tá? A questão que agora eu vou mudar de lado é
a qual qualidade, se aquele público estava no ponto para ter educação superior, se não deveria ter sido ensino técnico. Tá? Essa é uma questão importante. Porque a gente teve avanço do Brasil de ingresso no ensino superior, apesar de estar baixo. O nosso sistema educacional como um todo tem problema. Tá? E aí, é uma questão de economistas, eu tenho curso de economia lá na FECAP, o pessoal discute. Tá bom, avançou o número de brasileiros formados, mas a produtividade brasileira não melhora, por que será? Aí eu que devolvo a questão para o público. Né? É uma questão dura, né? Se a gente está formando todo mundo com a qualidade que deveria, não, se é uma distorção nisso. Enfim, é só uma questão para a gente refletir. Tá? Até nossa própria... Desculpe. Não, por favor. Até nossa própria posição no ranking de competitividade, né? Se a gente olhar, a gente está parado no tempo. Né? Sim. Problemas no PISA, problemas no ranking de competitividade, etc, etc, etc. Os grandes grupos educacionais, eles têm seu papel. Estão provendo educação barata para muita gente. Agora, qual é o efeito disso ao longo da vida da pessoa? O negócio a ser medido. Eu entendo que seja melhor assim do que não ter. Tá? Porém, não é uma formação tão completa quanto poderia ser, mas é o que tem. Tá? E aí é uma questão de repensar o que o Brasil pode fazer em termos de formação geral. Estou falando lá da educação básica, lá de trás. Como mostrei com os dados do Rodrigo Capelato, a gente tem aí um avanço das estatísticas com problemas, e dentro dessas estatísticas de quem avança com qualidade ruim. Então, problemática. E aí vai chegar lá na frente, esse indivíduo vai ter demanda por ensino superior, e como que vai ser? Tá? Então, uma coisa para devolvo a reflexão a todos aí. Um problema nacional bem grave, tá? Para ser colocado. Eu entendo que a gente precisa priorizar a educação do país em todos os níveis. Né? Mas aí é uma questão de tecido cultural. Tá? Enfim. Um ponto sobre isso que nós já tivemos até políticas governamentais voltadas para essa formação, por exemplo, do professor para o ensino básico, né? E, inclusive, deixando que a formação estivesse vinculada à CAPES e não mais ao MEC, né? Nós já tivemos mudanças desse tipo. Mas a gente nota que há uma dificuldade ainda da própria valorização docente, né? Do que você comentou, que trabalho nós temos bastante, não há dúvida do que nós precisamos de crescer e desenvolver no país. Do outro lado, quem procura a área de licenciatura, na maior parte das vezes, são pessoas que, no primeiro momento, elas não optam com tanta força, com tanto prazer, que elas serão professores da educação básica, né? Eles serão professores da educação básica, porque a valorização é muito baixa. E eu noto muito, e nós aqui num momento desse como gestores, que nós temos que pensar também como nossas instituições, as instituições que nós trabalhamos, podem trabalhar em parceria com essas escolas, ou próximas, ou do governo municipal, do governo estadual, para que esses números e essa preparação possa melhorar com uma ajuda nossa. A ajuda que precisa ser dada na sala de aula e no ambiente universitário para quem está estudando licenciatura e, ao mesmo tempo, para aqueles professores, por exemplo, que não tiveram uma formação adequada, ou tem alguns problemas, como a gente ouve falar muito a situação diretamente aí da matemática. Você mostrou há pouco que matemática e física são dois gargalos, matemática e estatística, não foi? Para formar gente. Estatística, às vezes, leva, pelo menos aqui na Bahia, 4, 5 anos sem formar ninguém. Aí, se você imaginar que hoje, e você mostrou isso logo no início de sua apresentação, que as tendências tecnológicas é trabalhar com data science, data analytics, tudo isso, como que a gente vai trabalhar se não tem gente preparada em estatística, se não tem gente preparada em matemática, né? Tudo bem que o engenheiro poderá assumir isso e outras áreas também, mas a gente nota como, ainda na própria formação,
e aqui aqueles que trabalham com o ensino médio me perdoem, mas é minha opinião, o ensino médio não prepara ainda para o futuro, porque as escolas preparam para o Enem. E o que se quer é que ele passe, por exemplo, no mínimo em medicina. Então, é o curso que se quer que ele passe. Aí os outros cursos vêm com uma certa desvalorização, porque o professor diz, você gostou de matemática, você tem que fazer engenharia, você tem que fazer isso e aquilo, e a pessoa não quer. Então, a gente vê muitos alunos hoje estudando administração que, depois de um tempo, eles vão descobrir a capacidade deles de empreender, de fazer algo diferente, ou até de gostar da área como funcionário, como empregado. Mas a comunidade, nesse lado, dessa conscientização, não ajuda tanto nessa escolha. Você pensa da mesma forma, Taiguara, ou você vê também de forma diferente, né? Só para... Eu penso de uma forma parecida, Guilherme. Vou colocar o dedo na ferida de forma bem objetiva. Tá? O Brasil paga mal o professor. Ponto. Tá? A gente teve uma situação de transformação da educação na Coreia do Sul, no Chile, como você já citado, em outros lugares, e isso se deu pela valorização do professor. E valorização do professor não é fazer postagem no Instagram. Ô, professor, parabéns pelo seu dia. Não é isso. É remunerar bem. Tá? Pô, tem umas colegas de doutorado, Guilherme, coisa mais linda. O cara está trabalhando lá no interior dos Estados Unidos, $120 mil ano. Tá? Formado comigo. Taiguara, parei, chega. Tá? Eu tenho vários exemplos de pessoas que migraram. É gente boa que saiu do Brasil para ter uma vida melhor em outros lugares. Para ter valorização, a gente precisa valorizar. Isso é política pública para valer. Com certeza. E aí você vai voltar lá para a educação básica, eu vou te falar que eu falo com total propriedade. Minha família, minha mãe, ela foi diretora de escola de educação infantil, básica, etc., a vida toda. Tá? Então, eu fui criado num ambiente que eu ajudava minha mãe a fazer horário com cartolina, entende? Sabe que fazia o horário dos professores com cartolininha? Essa é clássica, hein? Ou cheiro de mimeógrafo, né? Para fazer reprografia de exercício. Não detone nossa imagem, hein? Não, mas a gente passou um tempinho, né? Já de experiência. Uhum. Mas eu fiquei impressionado. A renda da dona Angélica era mês, era R$1.500, R$1.300. Quando ela ganhava um prêmio, sei lá do que, de diretoria, 2 e pouco. Eu falei, meu Deus, é muito amor pela coisa. Tá? E aí, como é que você vai atrair? Vamos lá, Guilherme. Um crâniozinho, uma pessoa bem desenvolvida, um estudante que, enfim, está com competências avançadas, para não seguir numa carreira corporativa ou outras coisas e avançar para ser um professor aqui no Brasil. É muito amor. É muito amor. E a gente tem que ter como política pública reter os cérebros desenvolvidos, as pessoas com altas competências, para trabalhar na formação de outros. Aí tem o elemento, sim, tecido social, aquela coisa que nós sabemos sobre o Japão, sobre cultura oriental, em que existe, de fato, uma priorização, uma valorização do papel do educador na sociedade. E outro objetivo, a questão de remuneração de professores. Tá? Remuneração sendo baixa como infelizmente, a gente vai continuar lidando com, ainda bem, idealistas, como a grande maioria dos que aqui estão, tá? E pessoas que nem são tão capacitadas assim, mas estão tendo alguma renda no lugar. O ideal é que, para isso, que é tão importante, a gente tenha uma demanda de profissionais com alto nível de capacitação. Mas, enfim, falei, tá bom? Eu sei que é polêmico, normalmente, dificilmente alguém toca o dedo nessa ferida, mas entendo que isso é realmente relevante. Uhum. Tem um comentário de Elisângela, que está bem de acordo com o que nós estamos comentando agora. Ela diz que muitas faculdades estão adorando o ensino dessas disciplinas de forma remota, apenas com um tutor. Está desmotivando muitos professores a permanecerem nessas áreas. Estão adotando o ensino. De fato, houve uma mudança, né? Eu havia citado até como panorama internacional, a mudança da questão dos modelos instrucionais. Tá? Existe, sim, uma questão de substituição da nossa mão de obra direta, digamos assim, por tutoria e tecnologia. Em alguns casos, um eventual efeito positivo, tá? Porque muitas aulas expositivas, para serem substituídas por tecnologia, não seria uma grande perda, tá?
se for 100% aula expositiva, mas não é o caso de todas as situações, né? Então, sim, existe uma questão de eficiência financeira de muitas instituições aí em optar pela questão da tutoria com tecnologia, até pela questão de sobrevivência. Um mercado que não está querendo pagar mensalidade, as pessoas não estão com dificuldade de ingressar, a instituição também precisa pensar em formas de oferecer cursos a um custeio melhor para que a instituição tenha equilíbrio. Mas eu entendo que também há situações de exagero, tá? Nem sempre é assim. Como eu citei mesmo agora há pouco, muito do público sub-24 tem interesse em ter um curso presencial, tem interação, etc. E eu acredito que essa oferta ela vai ser cada vez mais mixada, né? Hoje a gente tem falado em educação híbrida, certo? A terminologia também ela é bem polêmica, viu, Guilherme? Mas, enfim, vamos ficar pelo híbrido mesmo. Ok. Cláudio José da Silva, ele diz que sem professor não temos nenhum profissional. Quero o professor com a valorização de um craque de futebol e um salário igual ao do presidente da República. Não, e o presidente da República ganha quanto? Qual que é a salário do presidente da República? 17 Eu acho mil? que não, é mais um pouco Mais aí. pouquinho. Mas eu acho que agora não dá nem para comparar com o presidente da República, porque o judiciário ganha mais, né? Sim. Pode ser também. Pode ser também. Albert Einstein pergunta: será que esta necessidade citada não seria suprida pela abertura de oportunidade para especialistas atuarem como professores na graduação? Muitos especialistas dominam as novas tecnologias, mas o foco para a atividade docente é predominante de mestres e doutores. Estes são extremamente importantes, mas muitas vezes não estão utilizando as novas tecnologias, exceto aqueles que pesquisam no campo das novas tecnologias. Tem essa É mais verdade, um comentário aí para a gente poder concordar ou não. Né? Eu entendo que tem que somar, né? Mas eu não sei se como o papel de professor, viu, Albert? Eu, como coordenador de curso que já fui, aliás, muitos daqui são ou já foram, eu tive o meu momento, vou resolver o problema da relação com o mercado de trabalho agora do meu curso de administração, né? Aí eu fiz lá uma escalação de professores no começo do semestre, Guilherme. Tinha doutor excelente e eu coloquei alguns executivos, né? Aqui em São Paulo é mais fácil para ter o contato, tal. Chegou os ex-alunos, CEO, CFO, C-Level. Falei, vamos lá, agora vocês vão ajudar na formação. Tinha a formação de especialista, coloquei o mínimo legal, né? O possível, né? Vamos lá. Gente do céu, eu tive um problema. Tudo bem, o indivíduo ele tem domínio de fronteira com relação à execução do mercado de trabalho, paradigmas, etc. Mas lidar com os estudantes em sala de aula requer um preparo forte, tá? Uma rotina, um batidão de dia a dia brabo. E o executivo não tem essa disponibilidade de tempo, tá? Ele já está ocupado no mercado. E aí o que acontece? Ele vai, por vezes, repetir a aula, vai partir para a exposição, tem dificuldade de aplicação de métodos. Então, talvez, Albert, seja uma situação de nós convidarmos, enquanto professores, para participar de atividades específicas de formação, né? Requer didática, como a Elisângela colocou aqui no chat, né? Então, assim, a gente pode compor de várias formas, não necessariamente como professor titular. Óbvio, um ou outro pode ter uma aptidão, até uma situação de formação em mestrado e doutorado para ser executivo, tá? Mas, no geral, a gente pode planejar outras inserções dentro do currículo, né? Dentro do projeto pedagógico. E nessa junção com os CEOs, com altos dirigentes das empresas, e que podem ter somente o nível de especialização, vale lembrar que no Brasil, até a LDB, de 96, a gente não tinha essa cobrança. Né? Eu, por exemplo, comecei a lecionar 6 meses depois de formado, tá? Porque eu já trabalhava desde o início da minha formação, e a instituição, uma faculdade isolada, na época, né, me chamou para dar aula e tudo, e eu, que adorava dar aula, e era da área de treinamento, eu topei o desafio. Né? E tive uma ajuda grande aí de minha querida professora Tânia, que eu trabalhei com ela no primeiro semestre de aula. Então, essa exigência não tinha, e eu
digo também para vocês, eu fiz um curso de administração que eu considero maravilhoso, né? Agora, que é importante juntar, porque algumas coisas depois fizeram falta, né? Quando a gente vai para uma formação maior de mestrado, de doutorado. Então, é como você disse, a gente tem que buscar um equilíbrio e ver as formas de colocar o executivo, o mercado também na instituição. Perfeito. Né? Isso dá trabalho, não é brinquedo. Nossa. Mas nós estamos falando já há uns 2 anos aí, ou mais, sobre a curricularização da extensão, né? Nosso amigo lá que criou, que deu o parecer, né, foi um administrador que deu o parecer da curricularização da extensão. Ele mostrou que quanto a gente está aproveitando pouco isso, né? Porque nós estamos ainda, e nós seguimos no Brasil, muito mais do modelo alemão de universidade, ensino, pesquisa, principalmente, extensão. Eu brincava e dizia, quando estava na gestão, de que tudo que não é nada é extensão. Continua assim, viu? Infelizmente. Pois é. Então, é uma área importantíssima. A gente tem um exemplo do modelo americano. O modelo americano não é à toa que tem universidades com nome de grandes empresários, todos doam para as universidades valores, e são universidades públicas pagas, tá? Diferente do nosso caso aqui. São públicas, mas são pagas. Ninguém estuda gratuitamente também. Então, esse ponto ajuda muito na gestão e se esquece isso. E outro detalhe, nós trabalhamos muito pouco com os egressos. Quando se começou o MEC a cobrar, né, o INEP a cobrar nos formulários como você trabalhava com egresso, foi um processo indutivo para que as instituições, que antes eram poucas, começassem a poder olhar onde está meu egresso, né? O que esses egressos estão fazendo? Bom, se eu formei uma pessoa há 4 anos, ele está fazendo um papel ainda de um auxiliar, porque ele não vai adiante, ele, como você comentou, ele não desenvolve consciência crítica para poder trabalhar até com problemas complexos, que é uma das competências bastante cobrada naquele ranking do Fórum Econômico Mundial, né, as competências. A criatividade, que era 8º lugar, passou para 3º. O que é que a gente faz para o administrador ser criativo? A gente vê muito pouco, né? E essa parte, que é toda a extensão e que tem que estar lá 10%, né, 10% da carga horária. Da carga horária e tudo, a gente utiliza muito pouco. É visto assim, vamos botar isso aqui para poder fazer, né, como atividades complementares. E a gente tem que ver que é justamente o contrário, ele tem que fazer aquilo que não está no dia a dia da formação dele. Vai complementar, né, não é um Guilherme? congresso, hein? Que vai complementar a formação. Complementar, pois é, na área que ele não estuda no dia a dia, e não ir para congresso, quer dizer, não é não ir, mas é também ir para congresso de administração, formação e tal, mas não ficar somente isolado nisso. E isso, pessoal, depende muito dos nossos estímulos para essa garotada toda, aí, considerando até 24 anos, né? Porque eles topam serem estimulados, mas eles precisam ser estimulados. E eu vejo isso como um grande desafio nosso. Tá? Nós temos aqui Ana Clara Santos, que diz que ela é aluna do ensino superior, tem 26 anos e é totalmente a favor do ensino remoto. Ok, Ana Clara, muito obrigado por sua participação. É bom a gente ouvir aqui um estudante falando, né? E dando a sua versão do que nós estamos discutindo aqui. Tá? Nós já temos escutado, por exemplo, em sala de aula, às vezes, que tem alunos que, quando a empresa diz que o trabalho vai ser presencial, ele desiste, porque ele só quer trabalho remoto. Elisângela também comenta que requer didática, né? E é interessante isso, Elisângela, também, porque nos nossos cursos de mestrado e doutorado, nós temos muito pouco sobre didática
e sobre formação docente. Nós somos preparados para pesquisar. Então, não é à toa que há todo um trabalho hoje para a formação. Nós estamos aqui discutindo essa formação docente para que haja uma mudança, né? E a mesma Ana Clara, que já falou, que é a estudante, ela diz que é a favor de um curso de extensão com CEOs executivos apenas. Tá? Elisângela discorda, diz para a Ana Clara que o ensino remoto não é, aliás, não discorda, complementa, não é inadequado. Tá? A questão é que algumas disciplinas, como estatística e matemática, podem não ter bons resultados. E essas disciplinas, para nós, administradores, são muito importantes para análises e tomar decisão. Você concorda, Taiguara, com essa ideia de matemática, estatística? Como é que você vê isso? Então, eu vejo que temos perfis e perfis. Tá, Guilherme? Vou contar de um caso. Isso é estratégia didática, né? O Albert Einstein também escreveu aqui do histórico de vida dele, muito legal. Mas eu vou falar de mim, porque aí, quando você fala da sua história, porque todo mundo retém. Uhum. Sabe que é uma coisa que eu descobri na vida, coisa mais maluca? Viu? Obrigado, Ana Clara, pela questão aí, pela conversa com a Elisângela e tal. Eu tive hepatite quando eu era criança, viu, Guilherme? Tive hepatite forte, bem forte. Tinha lá meus 10, 11 anos de idade, e eu não pude ir para a escola por 6 meses. Aquela hepatite bruta, né? Aquela braba, você fica deitado, né? O fígado fica super comprometido, fica amarelo, problema sério. E eu fiquei em casa, estudando. Tinha cartilha, livro, tal. Tinha a Ana Carolina, lembro bem dela, uma colega de turma que ia lá em casa uma vez por semana, levava um kit de coisa para fazer e voltava. Olha só que disparate. Né? Aquele foi o meu melhor período letivo na vida, em termos de performance. Os professores não entenderam nada, eu tirei 10 em tudo. É estilo. Tá? Eu adoro a sala de aula para socialização e desenvolvimento de certas competências. E para outras, eu adoro ficar sozinho estudando. Então, muito provavelmente, para o meu processo formativo, se eu estivesse vivendo esse momento histórico agora, a internet teria sido uma coisa espetacular para que eu estudasse mais. Eu tenho muito acesso para ficar sozinho estudando. Agora, eu sou consciente de que não é todo mundo assim. Isso nem é uma virtude, isso é uma característica. Tá? A gente aprende de formas diferentes. Então, um estudante até de educação infantil, que tem uma característica de autoaprendizado, que usa uma plataforma online para se desenvolver em matemática, ótimo. É para todo mundo? Não. Esse é o grande ponto. Há perfis e perfis. Tá? Então, ok. Eu também sou absolutamente a favor do ensino remoto. Mas será que é para todo mundo? Que é para todas as atividades em sala de aula? Eu, em particular, eu sou professor de estratégia, né? Toda segunda-feira à noite, eu estou com a minha turma do 7º semestre de administração aqui na FECAP. Por vezes, eu vou ministrar a situação de 5 forças de Porter. Ô, Guilherme, está no YouTube o Porter explicando as 5 forças. O próprio. Eu até brinco com os alunos. Falei, agora é o seguinte, vamos ouvir a origem, vai. Aí a gente discute depois. É muito legal. E aí eu faço convites para os demais professores. Procurem fazer isso, interagir, integrar. É um barato. Você não perde espaço. Você só valoriza, tá? É muito bacana. Mas é isso. Bem legal. Você falou de contar história, né? No ano passado, a gente trabalhou aí também, eu trabalhei com o grupo no CRA sobre storytelling, e que hoje é tão importante. O professor, por exemplo, utiliza muito pouco o recurso, a técnica da storytelling, para que o aluno... Ele não grava o fato, ele não grava nada além da história, mas a história serve como um enredo. Então, esse exemplo que você deu agora, eu tenho certeza que ninguém vai esquecer, né? Porque é uma história que envolve todos nós, todos os dias. Né? Olha, estou vendo aqui que tem muita mensagem, viu? Vou agilizar aqui. Leandro Oliveira diz que nas escolas públicas os gestores são professores que foram eleitos para assumir tal função. Apesar de sabermos que existem bons gestores, esta não é a realidade da maioria. Seria um bom encaminhamento possibilitar que administradores
possam assumir a gestão das escolas? Sim, Leandro, concordo. Tá? Isso é uma discussão aí, enfim, a ser feita em âmbito de Conselho Federal de Administração, enfim, de outras searas aí, mas eu concordo plenamente. Formação e administração colaboraria enormemente para uma melhor gestão das escolas, e existem N estudos internacionais que mostram que escolas bem geridas geram situações de aprendizado dos estudantes bem superior. E isso diz respeito também, né, não só às escolas do ensino básico, mas às nossas instituições, as que nós trabalhamos, elas precisam também ser bem gerenciadas, ser bem geridas, né? Você mostrou há pouco esse exemplo desse fórum de pessoas da área financeira, 300 pessoas, né? Quer dizer, mais do que 10% do número de instituições que o Brasil tem. Sim. Né? Aliás, Das convidado, 2.000 viu, Guilherme? O evento vai ser no Rio esse ano, tá? né? Tá, joia. E então, gente, é isso mesmo. A gestão da escola é importante e ela precisa ser trabalhada também como algo diferencial, né? Diferencial no engajamento das pessoas, no engajamento dos docentes, dos alunos. O aluno satisfeito não é só o aluno que tem aula, mas o aluno que tem um clima, que ele sente essa falta da instituição para ir, o que você comentou, do social, né? O remoto está lá, mas no remoto, principalmente quando a gente só vê os quadradinhos, não vê as fisionomias, as pessoas que estão participando, é muito complicado você criar essa sinergia toda com os alunos, né? Principalmente, imagine eu que dou aula às 7 horas da manhã, dava aula no remoto, 7 da manhã, a pessoa abrir lá o computador e deixar, não era difícil. Ah, sim, tanto que quando a gente terminava a aula, né, durante a pandemia, aí Ficava lá. ficava lá sempre um saldinho, né? Mas eu vou Pois dizer uma é. coisa, viu, Guilherme? Só para uma brincadeira aí sobre essa questão de online, eu com os meus estudantes eu faço o seguinte, tá bom, não quer abrir a câmera, eu vou respeitar, tá bom, eu gostaria que abrisse, mas se eu chamar para perguntar, por exemplo, ver o nome aqui, perguntar, e se em 5 segundos eu faço a contagem regressiva, não responder, eu dou falta. Você precisava de ver que coisa interessante, Guilherme. Todo mundo abria a câmera, era uma beleza. Gostei da técnica. Ana Clara agradeceu a Elisângela. Nós temos aqui Albert Einstein, dizendo que acredita que é um trabalho que vale o sacrifício, né? O trabalho da docência, e realmente quem gosta é outra diferença. É o professor que gosta e aquele que está no ensino somente porque ele quer a pesquisa, ele é obrigado a estar no ensino, né? No Chile, por exemplo, o professor escolhe entre ensino, pesquisa, gestão e avaliação. Creiam nisso, porque avaliação é querer também. Não é só quem pode, é quem quer participar da avaliação, porque é um processo importantíssimo nas instituições. Não é só porque o MEC pede que a gente vai cuidar de fazer uma CPA ou processo de autoavaliação, mas o que a gente consegue trazer para a instituição com a autoavaliação? Com o mercado, por exemplo, avaliando a instituição, ou os alunos que foram para o mercado da instituição. Isso é uma contribuição, é um input maravilhoso que pode ser feito, né? E se faz muito pouco. Aí ele continua, comecei a ensinar numa IES como convidado. Na época, era executivo em uma empresa especialista. Foram 5 anos, professor homenageado, falta de vaga nas minhas disciplinas e fui incluído no grupo de professores da pós-graduação na mesma condição. Iniciei o mestrado em educação, apesar da formação inicial em administração, confirmei em Tarde, Filibânio, entre outros que estavam no caminho certo. Ou seja, mesmo com preconceito, fui lá e fiz o melhor. Muito rica a toda a discussão de hoje aqui. Ótimo, Einstein, você tem contribuído para essa discussão ser rica. Tânia Maria da Cunha Dias, né?
Certamente temos perfis diferentes e, com certeza, com diversas formas de aprender. Para tanto, temos que ter metodologias de aprendizagens diferenciadas. E você quer comentar sobre essa fala de Tânia, esse comentário? Não, ela está até corroborando aí, né, a questão que nós temos de alinhamento de pensamento, né, Tânia? A gente precisa planejar as turmas de forma que todas as formas de aprender sejam abordadas. E aí, numa situação utópica, em termos de tendência internacional, é ter até uma formatação de educação online que identifique gap pessoa por pessoa, ou lacuna de aprendizagem, pessoa por pessoa, de competências, e aí conseguir navegar e se desenvolver, tá? Mas sim, temos formas absolutamente diferentes uns dos outros, e a gente precisa respeitar todas elas. Uhum. Um ponto importante também para nós aqui, coordenadores, docentes, que eu vejo, é que há uma técnica do pessoal de educação, principalmente, que trabalha com a chamada avaliação diagnóstica, né? Aquela que a gente faz com os alunos, por exemplo, logo na hora que o curso começa. E isso ajuda muito a gente ver aquela turma, como nós poderemos trabalhar. Agora, isso dá trabalho, tá? Não é fácil você... Hoje, com o Google Forms, você já sai com seus slides prontos do que você pode ter daquela turma, do que caracteriza a turma em idade, em expectativas, e dá para trabalhar muito bem, né? Eu, com minhas turmas, eu aplico e, para mim, é um subsídio maravilhoso para poder ver como que eu vou alterar essas metodologias, por exemplo, que Tânia falou, né? Cláudio José, perfeita colocação, já passei pelo ensino superior presencial e MBA em EAD. Gosto das duas formas, contudo, vi meu rendimento melhorar em EAD. Veja que a diferença, como cada um de nós pensa, e quando a gente fala hoje de respeitar a diferença, a diversidade, é isso também. Tem um que gosta da EAD, eu tenho que respeitar que ele gosta da EAD. O outro que gosta de presencial, eu também vou respeitar que gosta de presencial. Como tem professores que gostam de dar aula à noite, tem professores que só gostam de dar aula de manhã. E por aí vai. Guacir, espero ter pronunciado correto, Guacir Vicente, diz que ele é tutor em EAD, fui coordenador em EAD e presencial, fui gestor em instituição financeira de grande porte. O importante já foi falado pelo professor Taiguara. Que aluno pretendemos formar? Abracei a docência e acredito que o fundamental é o compromisso da IES com a qualidade, utilizando tecnologias, especialistas, doutores, teorias passadas, tendências futuras, ou seja, para se atingir competitividade e produtividade. Acho que Guaci fez uma síntese grande do que nós temos e estamos discutindo aqui, né? Depois tem... Elisângela comenta boa estratégia, Thalia, boa. Aí, Elisângela, sobre estar em sala ou pesquisa, será que o ou não nos limita na pesquisa? Pergunto isso que, a partir das dúvidas dos meus estudantes, consigo enxergar muitas possibilidades com pesquisa. Claro, eu acho que, né, o importante aí é a gente poder olhar o que pode fazer, né? E não ter essa separação, são complementares. Então, viu, Guilherme, até comentar sobre isso. Eu rodei uns dados aqui em São Paulo. Muito se falava sobre essa questão do professor doutor, pesquisador, performa mal em sala de aula, não é interessado, né, na atividade de ensino. Olha, os dados que eu rodei aqui, tá, com uma amostra bem razoável, mostram que, ao menos esses últimos anos, os professores com alta titulação têm bom desempenho didático na percepção dos estudantes, sim. E mesmo qualitativamente frequentando sala dos professores, eu vejo professores que performam com publicação indo muito bem na interação com os estudantes. Então, talvez esteja um outro paradigma que esteja sendo quebrado aí, mas, enfim, só um comentário. Uhum. Ok. O pessoal aqui do CRA está lembrando que a pesquisa de satisfação a ser preenchida do evento, que vocês todos possam colaborar, né?
Ana Clara tem um comentário que ela postou agora, que nós temos diversas variáveis para nos basearmos em relação à bem-aventurança ao ensino híbrido, presencial e remoto. Uma dessas variáveis é justamente a idade. Tenho 26 anos, não era a favor da EAD de forma nenhuma, hoje sou totalmente a favor. A Ana Clara ela está parecida com o modelo apresentado pelo Rodrigo, né? De que até os 24 é totalmente presencial e depois fala, putz, a EAD é bom. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não. Até agora, ela agradece também aqui. E quero perguntar a todos se há mais alguma. Nós estamos com o tempo, né, já próximo ao nosso combinado do evento, né? Coimbra diz parabéns, Guilherme, pela brilhante tradução. Obrigado, Coimbra. E um agradecimento especial a Taiguara Landgraf pelo conteúdo apresentado e pelas reflexões sempre precisas e instigantes. Boa noite a todos e a todas. Anderson escreveu que o melhor professor não formara o melhor aluno, pois se o aluno não se aplicar em aprender, de nada servirá o esforço do professor em ensinar. É um ponto interessante esse que Anderson falou, porque a gente vê que a educação também está mudando para o protagonismo ser do aluno, né? A gente vem falando muito isso, vem insistindo até, né? O professor, o exemplo que você deu da história do YouTube de Porter é maravilhoso, né? O professor é um facilitador, pode ser que alguém ali não tivesse visto Porter, não tivesse nem imaginado que ele estava no YouTube explicando, né, as vantagens competitivas eu e tudo. sempre destaquei, viu, Guilherme? Sempre destaquei isso para meus alunos. Quando eles entram na universidade, eles não têm mais SOI, não tem mais nada. O que tem é você organizar seu aprendizado, porque o mercado de trabalho é concorrente, tem muitos estudantes de administração, e você vai encontrar gente para concorrer com você. Com a sua formação, a responsabilidade é sua. O professor é só um facilitador, ele vai lhe dar aonde você vai pesquisar, sempre abrir os olhos desses alunos quando tem a abertura de receber os calouros. Então, eu já abri os olhos para dizer a ele, não ficar naquela história de que vai receber todo um calendário com as matériazinhas. Não, ele tem que modificar, já começar desde a graduação a se organizar para fazer o seu esforço de aprendizagem contínua. Temos aqui um comentário também da minha querida mestra Tânia Maria da Cunha Dias, que diz: Taiguara, parabéns pela palestra, você, Guilherme, por estimular a plateia para que tivéssemos este rico debate. Vou fazer que nem os meninos agora. Professora, gratidão, professora, gratidão. É isso aí. Mas eu quero dizer, antes de passar aí para a professora Graça fazer o encerramento, a gente continua aqui. Já tem aqui o professor Edilson, olha aí, ó. Quem quiser ampliar a reflexão sobre as colocações exitosas feitas por Taiguara e Guilherme, poderá rever esta palestra no canal do CRA no YouTube. Então, quem quiser revisar, quem quiser preparar seus alunos discutindo, né? E ótimo, o CRA tem contribuído muito com isso. Meire agradece, Dorival também, Cláudio José, né? E a gente fica muito satisfeito, pessoal, quando vocês, né, se interagem conosco e conseguem vir ao debate e enriquecer tudo isso. Nós não teríamos essa condição toda de conduzir agora por quase 2 horas, né, que nós estamos aqui discutindo,
E sem essa participação maravilhosa que todos vocês tiveram, e sem essa provocação que Taiguara trouxe, né? Porque ele veio dos números, ou melhor, das tendências, né? Passou para os números e mostrou o nosso foco, que é a administração. Tá? E, basicamente, nós, como gestores, coordenadores de instituições, nós temos que olhar muito para esses dados e até nos alertarmos que hoje o Data Analytics, né, o Data Science, é para que possamos trabalhar. Quando se trabalha com BI, já ajuda bastante, né, do que as planilhas Excel somente, mas a gente olhar o que é que está acontecendo e o que é que os dados trazem para a gente. E nós temos muito, como é o que foi ressaltado, o trabalho que Rodrigo Capelato faz no Semesp é maravilhoso. E a gente, todo ano, poder contar com essas análises, esses dados, porque sem dados a gente não tem condições de olhar nem tomar decisão. Claro que a decisão tem um lado subjetivo também, mas os dados são muito importantes, né? Taiguara está dizendo aqui que segue o artigo, você vai postar o artigo aí, né? Vai postar um artigo que ele escreveu. Postou o link. Coloquei o link. Postou o link. Ah, já postou o link antes, eu não tinha visto antes. Escrevi de madrugada já postou aqui na um link, cabeça. então. E isso é ótimo, né? O artigo que você produziu durante a pandemia, e a pandemia foi um momento realmente de produção científica, né? Tantas revistas não aceitavam mais artigos porque estava todo mundo produzindo, já que estava proibitivo sair às ruas e tudo, né? Então, da minha parte, Taiguara, eu quero te agradecer muito ter sido seu parceiro aqui de comentários e escutá-lo mais uma vez. E, quando você puder, venha comer um acarajé aqui com a gente, será bem-vindo. Tá? Com prazer. Todo prazer. É um dos pontos que a gente sente falta, né? Dessa convivência, da apresentação. Mas vamos sair ali para comer um acarajé e aí a gente já dá jeito, mas você sempre será bem-vindo aqui, que os baianos gostam muito de você. E obrigado por tudo que você trouxe para a gente, que é super importante. Tá? Eu que agradeço. Professora Graça. Ok, muito obrigada. Obrigada a vocês dois, viu? Taiguara, você foi fantástico. Nosso moderador também foi fantástico, foi excelente. Eu quero agradecer também à equipe que estruturou tudo isso. Elisângela, que estava aí sempre trocando ideias com vocês, é nossa diretora de desenvolvimento profissional. Professor Edilson, que o ano passado foi o diretor de desenvolvimento profissional, também nos ajudou bastante. Tem a Alana, tem Nelly, tem o pessoal todo, Rosilene, que é a nossa superintendente, Sandra também estava nessa estruturação, que é assessora da presidência. Então, é uma equipe toda se esforçando para que nós tenhamos uma semana do administrador cheia de reflexões e que os profissionais de administração possam crescer, né, em termos de evolução do seu conhecimento. Acho que essas reflexões sobre o ensino da administração é muito válida e é uma coisa que tem angustiado todo mundo, porque, de vez em quando, os professores já não sabem mais se eles vão ser funcionários daqui do país ou de uma estrangeira, ficam agoniados sem saber se vão garantir seu emprego, se vão ser colocados para fora. Então, é uma ansiedade que todo mundo fica e que é importante reconhecer, né? A qualidade do ensino precisa de um esforço muito maior. Obrigada, e boa noite a todos que estiveram. Não colocaram mais, às vezes eles colocavam de onde era, aí eu ficava feliz da vida, sabendo se era do interior. Não, colocaram sim, Graça. Colocaram. Tem, vamos passar para a Taiguara, para as palavras finais, e eu vou olhar aqui os lugares que no início colocaram, eu vou mencionar. Tá? A pessoa está colocando. Aonde chegou a antena do canal CRA. É verdade. Mas, olha, Taiguara, pode falar. Presidente, também, olha, sem palavras, um super prazer, super satisfação estar trocando ideias, né?
também administrador puro sangue aí, né? Fiz a graduação, mestrado, doutorado, etc, etc. Tá? Sou apaixonado pela profissão. E sempre uma honra, estou sempre às ordens para trocar ideias, aprender. Eu entendo que cooperar é algo extremamente relevante para a natureza da nossa profissão, para a essência da nossa profissão. Óbvio que tem momentos que nós competimos e momentos que nós cooperamos. Aqui nós somos um ambiente de absoluta cooperação. E a troca de ideias, ela vai gerar soluções nos diferentes contextos aqui nossos. Eu, falando uma história, talvez a Simone Hirata consiga, no ambiente dela, fazer uma aplicação. Se ela tivesse contado uma também, eu faria uma aqui. Então, essa troca é extremamente relevante. Vou estar sempre às ordens aí para dialogar e também para aprender com todos vocês. Muito obrigado. Espero que sim, eu na próxima esteja aí. E agora seria o momento da gente sair para comer o acarajé. O acarajé, né? Tá certo. Boa noite, gente. Até. Graça, nós temos gente aqui de Feira de Santana, de Salvador, tá? Tem de São Paulo, Itatiba, ó, tá de vendo? São Paulo, Das Rondônia. Almas, Lauro de Freitas, ó, Videira, Santa Catarina. Gente, vai longe. Isso que eu gosto dessas palestras virtuais. Santo Antônio de Jesus, tá vendo? Vai longe, São Paulo, Terezinha. É uma grande oportunidade mesmo para que outras pessoas participem. E eu quero mandar um abraço aqui, gente, especial agora, né? Quem vai para o Big Brother e diz, eu quero mandar um abraço para meu pai, minha mãe. Vou mandar um abraço para minha querida aluna, Nelly, que está aí, gente, que é tão companheira nossa e cumpridora dos deveres de quem não faz direito e tal. Obrigado, Nelly, por tudo aí que você sempre ajuda, tá? E deixamos o convite para a nossa conferência magna amanhã, viu? Que aí é com o professor Mauro ao vivo e a cores. Ok, então o convite está feito. Boa noite a todos. Boa noite. E meu amigo Taiguara, um forte abraço. Se Deus quiser, em breve aí nos veremos. Até logo menos. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite.